vamos iniciar aqui a apresentação. O tema, né, é referente à apresentação que faríamos no dia 16/11, né, às 18h30, que foi ontem, e nós vamos então aqui gravar o conteúdo para disponibilizar a todos os que participaram aí ou estavam presentes. O tema é como reduzir seu imposto com aplicações, né, e como doar parte do imposto a pagar para instituições da sua cidade. Dois temas bastante importantes e que vêm aí, acredito, né, em linha com o que as pessoas buscam em termos de otimização de recurso, né, com a redução do pagamento de imposto e ali também uma destinação filantrópica usando justamente uma parte desse imposto a recolher, né? Então, para a gente tratar desse tema, a primeira informação bastante importante é o conceito de declaração completa ou simplificada, né? Então, é muito importante que a gente possa entender essas duas opções de declaração do imposto de renda. Na declaração completa, né, a gente pode informar ali, ou na verdade, utilizar várias deduções legais, né, que está descrito aí como várias despesas, né? Então, essas despesas, elas são de várias origens, né? E podendo ser, por exemplo, dependentes, podendo ser educação, podendo ser saúde, sendo que algumas, como por exemplo a de dependentes e educação, tem limites legais para abatimento, né? E saúde, por exemplo, é ilimitado. O valor que você pode usar como dedução legal ou abatimento na sua declaração, né? Então, essa é a declaração completa. No conceito de declaração simplificada, né, as deduções elas são bastante específicas, né? Na verdade, você vai ter um desconto padrão, que é a dedução de R$ 16.754,34 da base tributável, né? Então, veja só, quando a gente está fazendo uma declaração de imposto de renda, nós vamos colocar nessa declaração todas as informações referente à identificação do contribuinte, aos seus rendimentos tributáveis, rendimentos não tributáveis, de bens e direitos, né, de dívidas e ônus, enfim, todas as informações referentes à nossa situação patrimonial. E ser declaração completa ou declaração simplificada nada mais é do que uma opção por tributação, né? Então, a depender da condição de cada pessoa, se ela tem muitas despesas dedutíveis, compensa mais ela fazer a declaração completa, né? Independente do que ela declarou ou não. E se ela tem poucas despesas dedutíveis, ou seja, se o que ela tem de despesa dedutível é menor do que esse volume de 16.754, então vale a pena, muitas vezes, ela optar, né, nesse caso, pela declaração simplificada, tá? Então, é esse o conceito que a gente precisa ter. A declaração de ajuste anual, ela é uma só, né? E a questão de ser completa ou simplificada é apenas uma opção de tributação, né? O que faz mais sentido? Tributar na forma de deduções legais ou na forma de dedução definida ali, que é essa base de 16.754, tá ok? Então, esse é um primeiro ponto bastante importante. E quais são os critérios para a declaração, né? Então, com base ali de 2020, né? Pegando aqui as informações de 2020, base 2019. Então, quem deve declarar? Quem teve rendimentos, né? No caso, lá em 2019, tributáveis de R$ 2.196,90 por mês ou R$ 28.559,70 no ano.
ou quem teve, né, rendimentos de atividade rural maior que 142.798, ou quem teve rendimentos isentos, não tributáveis ou com tributação exclusiva na fonte maior que R$ 40.000, ou quem tem patrimônio maior que R$ 300.000. Então, todas essas pessoas, ou seja, todos esses contribuintes, se enquadram na condição de ter que ter tido declarado ou feito o ajuste anual, né, no ano de 2020, com base no patrimônio de 2019, tá? Bom, e aí, então, aqui nós vamos tratar, né, dessa simulação de benefício utilizando a aplicação financeira. Então, imagina aqui uma situação onde uma pessoa tem uma renda bruta anual de 150 mil e ela não tem nada aqui de deduções específicas, portanto, a base de cálculo do imposto de renda dela vai ser os 150 mil, que é a renda bruta anual que ela teve. Nesse caso, ela estaria na tabela do imposto de renda de 27,5%, que daria R$ 41.250, é o que ela deve pagar de imposto de renda, né? E aí, ela tem uma parcela a deduzir, né? Ou seja, ela já recolheu ao longo do ano R$ 7.955,36. Portanto, ela ainda tem um imposto a pagar de R$ 33.294,64. Então, isso é uma condição sem nenhum benefício fiscal. Agora, vamos avaliar se essa pessoa tem algum benefício fiscal, considerando a mesma renda bruta, mas vamos supor aqui que ela tenha contribuído para um plano de previdência complementar, né, no modelo ali do PGBL, que permite esse benefício fiscal, e aí, nesse caso, ela poderia ter contribuído para o plano dela até 12% da sua renda bruta anual, que corresponde aos R$ 18.000. Então, essa pessoa que fez essa contribuição dentro do limite legal dedutível dela para a previdência privada, que é um produto de investimento que tem esse benefício fiscal, ele teria ali contribuído o teto de 12%, que dá os 18 mil. Como que fica a base de cálculo dele, então? Cai de 150 para 132 mil. O imposto de renda, que é calculado sobre a base tributável, cai de 41.250 para 36.300. E ele tem a mesma parcela a deduzir, que é o que ele já recolheu durante esse período, né? Portanto, fica um imposto a pagar de R$ 28.344,64 e não mais de 33 mil. Ou seja, essa economia direta, né, gerada para o contribuinte é de R$ 4.950. Ou seja, exatamente, né, os 27,5% que ele teve aqui de abatimento, tá certo? Sobre a base de cálculo, né? Então, isso significa dizer que dentro dessa operação com benefício fiscal, esse recurso aqui teve um rendimento direto para esse contribuinte de R$ 4.950, que é o que ele deixou de recolher para o governo federal, né? Então, significa dizer que a sua aplicação já lhe rendeu 27,5% por utilizar esse benefício fiscal. Então, veja só, muitas vezes a gente não costuma fazer esse tipo de conta. Na maioria das vezes a gente não faz esse tipo de conta. Então, isso é bastante importante, é bastante significativo, porque ao invés de você recolher um imposto que vai para o governo federal e lá ele é distribuído entre várias ações do governo federal, você mantém esse recurso com você para você tomar a sua decisão depois de como você vai utilizar esse recurso, né? Bom, e aí uma questão que sempre surge é, tá, mas vale a pena, né, quando eu vou fazer o resgate desse produto, né, vale a pena essa questão, utilizar esse produto mesmo tendo depois que pagar o imposto de renda? Então, vamos olhar isso aqui. Então, eu chamei aqui de simulação de resgate
da aplicação com o benefício fiscal. O que é importante saber? Que o benefício fiscal, em primeiro lugar, ele é um diferimento, né? Então, não significa que você vai deixar de pagar imposto, mas que você está diferindo, você está deixando de pagar hoje para pagar em algum momento no futuro, sendo que o fato gerador desse pagamento é somente o resgate dessa aplicação, tá? Um outro fator bastante importante é que, por outro lado, você pode planejar essa tributação e resgatar quando for melhor e mais vantajoso para você, né? Então, eu vou mostrar aqui que é possível, né? Vou discutir isso aqui em um determinado ponto, que é possível você otimizar essa tributação, né? De uma forma muito melhor do que se você tiver nessa condição, onde esse imposto é descontado na fonte e você não tem como manejar isso ou remanejar isso, tá? Então, vamos olhar aqui, né? Vamos considerar, então, essa aplicação por 10 anos, então são 18 mil, eu coloquei aqui a taxa de juros atual, que é 2% ao ano, capitalizado mensalmente, então, por 120 meses. Significa que depois desse período, o seu saldo, esses 18 mil, vai virar R$ 21.780,61, tá? Então, você teve aqui um ganho de capital de R$ 3.780,61, que é os juros desses 2% sobre os 18 mil capitalizados mensalmente durante o período de 120 meses, tá? E aí, existe no produto PGBL, né, uma tributação que a gente chama de regime compensável, que é o quê? Ela vai, sempre no momento do resgate, ele vai reter 15% sobre o saldo total que você está resgatando, tá ok? Só que depois você pode compensar isso. Ou seja, se em um momento, nesse momento que você está fazendo essa aplicação para diminuir a base tributável, a sua tributação é o teto de 27,5%, mas no momento que você estiver resgatando isso, ou seja, mudou a tua condição de renda, você mudou de trabalho, ou deixou de ser um trabalho assalariado, passa a ser um trabalho por distribuição de lucros e dividendos, onde a sua renda tributável passa a ser zero, e aí a tua alíquota passa a ser uma alíquota menor do que os 27,5%, você está tendo uma vantagem tributária, podendo, inclusive, até zerar essa condição, né? Mas, vindo aqui, então, vamos considerar que tem a incidência de 15% sobre, né, nesse modelo do regime compensável, então vai ter aí uma retenção, né? Estou supondo que você está resgatando os 21.780,61, ou seja, um resgate total, você vai pagar 3.267 lá de imposto de renda e ainda te sobra um resgate líquido dos 18.513,51. Agora, eu usei esse modelo aqui, né? Por quê? Porque isso é o que ele vai reter. Agora, imagina que nesse momento do resgate, você está sem nenhuma renda tributável e a sua alíquota no imposto de renda é zero. O que vai acontecer aqui nesse caso? No momento do resgate, você vai recolher, isso vai ficar retido, mas quando você fizer o ajuste anual, veja aqui, ó, regime compensável. O que vai acontecer? Se a sua alíquota é zero, você vai restituir integralmente esse valor que ficou retido, e daí, na verdade, essa operação você vai ter, né, em momentos diferentes, mas o total que você vai ter dessa operação são os R$ 21.780,61. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês esse movimento, tá? Então, qual aplicação tem esse benefício, né? Como eu citei ali atrás, o produto é o PGBL, né, que é o Plano Gerador de Benefício Livre. Por que ele se enquadra nisso? Porque ele permite deduzir até 12% da base tributável em contribuições nesse produto aqui. E o regime tributário, né, que é esse que eu falei para vocês, ele é conhecido no mercado como regime tributário fixo,
progressivo ou compensável, né? E existe ainda um segundo modelo, que é o regime regressivo, que daí é um regime que vale a pena para quem tem um planejamento muito bem estruturado e vai deixar esse dinheiro por, no mínimo, 10 anos aplicado, né? Mas aqui precisa lembrar que esse modelo é definitivo, ele não tem compensação. Se você precisar resgatar esse recurso antes do tempo, as alíquotas dele são bem maiores. Então, é uma questão para a gente estudar ali cada caso e ajudar vocês na resolução disso, tá? Bom, então, além dessa questão de escolher o produto adequado, né, o produto para essa finalidade, o regime tributário, que aqui eu julgo mais adequado, o regime compensável, também preciso definir a estratégia de investimento, né? Que é o quê? O que vai remunerar o seu dinheiro que está aplicado nesse produto. E aí a estratégia ela pode ser conservadora, ela pode ser moderada e ela pode ser agressiva, né? Então vai depender do perfil de cada um para a gente definir como é que nós vamos remunerar esse recurso. Ali na simulação, né, que eu fiz anteriormente, eu fiz uma simulação com base em um produto conservador e na atual taxa Selic, né, na atual taxa de juros da nossa economia nesse momento. Mas, se a gente muda o perfil, vai para o moderado, ao invés de ser 2% de rentabilidade, pode ser que consiga 3,5%, 4%, 5%, né? Se a gente vai para um agressivo, pode ser que a gente consiga 5%, 6%, 10%. Então, isso vai depender aí do perfil de cada um, tá ok? Bom, e quais são os procedimentos, então, para utilizar esse benefício, né? Então, é preciso saber, nesse momento, né? É muito importante a gente olhar também o timing disso, porque os aportes, eles podem ser feitos, né, até ali por volta do dia 20 de dezembro, no caso da aplicação financeira, né, para você poder utilizar o benefício fiscal no ajuste do ano que vem, então que vai ser a base, né, o ano de 2021, base 2020. Então, o que é preciso saber nesse momento? Quanto já teve de IR retido em 2020, né? Que é aquela lá, a parcela a deduzir, né? Quais são as minhas deduções legais? Isso também é importante para você poder pedir ali para o seu contador fazer uma simulação, né? De qual regime vai ficar mais adequado para você, né? Então, qual opção de declaração me dará mais vantagem nesse ano? Então, com base em quanto você já teve de IR retido, quais as deduções legais você vai ter, o seu contador, ou você mesmo ali, através do programa da Receita Federal, vai poder simular que tipo, né? Se é a declaração completa ou a simplificada, vai te dar mais vantagem, né? Quanto, então, seria 12% da renda tributável, né? Ou seja, qual é o teto que eu posso contribuir sobre a minha renda tributável? Ah, são 18 mil, são 12 mil, são 5 mil, são 3 mil? Qual é esse valor de 12% sobre a renda tributável que eu poderia abater fazendo uma aplicação financeira nesse produto, né? E se eu fizer um aporte até esse limite, quanto terei de restituição ou redução do imposto de renda? Então, são essas informações, é esse conjunto de informações aqui, né, em cima, que vai te dizer quanto que você poderá ter de restituição ou de redução no imposto de renda a pagar. E aí, para você tomar a decisão de como fazer. Então, para quem não está habituado a trabalhar ali, a fazer, né, a sua própria declaração, utiliza um contador para isso. É muito importante buscar o seu contador para fazer essa simulação, tá? E daí para frente, com esses números aqui na mão, aí pode nos procurar o Sicredi aí, quem é associado. Quem não é também pode vir se associar e nos procurar para lhe orientar de como é melhor conduzir isso, tá? Aos contadores, é muito importante, pessoal, vocês passarem essas instruções aos seus clientes, né? Tem muita gente aí que deixa de utilizar benefício, que ele poderia utilizar esse benefício, por exemplo, né?
uma coisa importante aqui que eu não coloquei anteriormente é que o pai, por exemplo, os pais, né, tanto o pai quanto a mãe, pode fazer essa contribuição para esse produto em nome do seu filho, né? Então, do filho menor, por exemplo, e utilizar esse filho como dependente e usar esse abatimento na conta dele. Então, veja só, o seu cliente, ou eu posso utilizar, né, essa vantagem fiscal, esse benefício fiscal, para fazer uma reserva para o meu filho no futuro, seja para usar ajudar em parte do estudo, seja para ele dar continuidade depois em um plano de acumulação, né? Mas eu particularmente, Henrique particularmente, faço isso com meu filho desde que ele nasceu. Então, todo ano eu faço essa apuração, faço um aporte lá em nome do meu filho, mas esse dinheiro está destinado para ele. E eu uso esse benefício fiscal na minha pessoa física, né? Já que eu tenho rendimentos tributáveis na fonte, tá? Então, é muito importante, porque muita gente não sabe desse benefício, não utiliza esse benefício na sua plena capacidade de utilização, né? E ele é um instrumento importante do planejamento financeiro, do planejamento tributário e que poucas pessoas conhecem, tá? Então é muito importante a gente abordar isso e conte sempre aqui conosco para ajudar vocês nisso aí, tá? Bom, tendo então essas informações, né, e sabendo que sim, eu posso utilizar esse benefício fiscal, vou utilizar essa aplicação financeira com esse benefício fiscal, o que eu tenho que fazer então? Qual é o próximo passo? É contratar o plano. O que a gente precisa para contratar o plano? Comparecer a uma agência aqui do Sicredi com os documentos pessoais e dados como nome, CPF e data de nascimento dos beneficiários. É muito importante, pessoal, a gente trazer também os beneficiários para já destinar na proposta, porque esse recurso, né, ele fica já direcionado à pessoa que você quiser, na proporção que você quiser, e caso, né, amanhã ou depois aconteça alguma coisa com esse que a gente chama de proponente, né, que é a pessoa no nome de quem esse plano está, esse recurso é automaticamente destinado para essa pessoa já como uma doação, uma transmissão de bem, só que sem passar pelo processo de inventário e sem pagar o imposto de transmissão de doação e causa-morte, que é o ITCMD. Tá? Então, é bastante importante essa questão aqui dos beneficiários. Tá? E aí, então, eu contrato o plano e faço o pagamento do aporte até ali, nós vamos ter esse ano aqui no Sicredi o limite de até o dia 20 de dezembro para fazer essa contribuição, esse aporte nessa aplicação financeira, para que você ainda consiga utilizar esse benefício em relação à base de 2020, tá ok? Bom, espero que aqui também tenha ficado claro para vocês. Então, a partir disso, né? Então, nós tratamos até aqui, nesse ponto, de como eu posso utilizar uma aplicação financeira para reduzir o meu imposto a pagar, reduzir a minha base tributável, com isso ter uma bela de uma rentabilidade ainda adicional sobre aquele dinheiro que eu estou guardando comigo e não estou mandando lá para o governo federal, que vai distribuir isso em várias regiões e nem sempre a gente tem a percepção direta de como esse dinheiro está nos beneficiando, né, diretamente. E ainda assim, o que a gente olha aqui então, ok, eu faço a minha dedução, né, aqui, eu diminuo a minha base tributável, eu guardo aqui um dinheiro, eu guardo aqui 18 mil reais, e ainda assim eu tenho que pagar R$ 28.344,64, né? Ou, para quem não usou o benefício aqui fiscal, tem que pagar 33 mil. Como que eu posso, né? Então, eu tenho imposto a pagar. Como que eu posso destinar parte desse imposto a uma instituição da minha cidade, né? Então, aí vem o seguinte, é possível destinar até 6%, né,
desse imposto a pagar a instituições da sua cidade, no caso de pessoa física, tá ok? Então, eu posso escolher ali no conselho, né, municipal, uma entidade, né, eu posso fazer uma doação para essa entidade até o limite de 6% desse imposto aqui a pagar, tá? Como é que fica isso então, né? No caso aqui de quem não utiliza benefício fiscal, ele poderia doar R$ 1.997,67 para as instituições da sua cidade. E quem usa o benefício fiscal, ele poderia doar até R$ 1.700,67 para instituições da sua cidade ou da sua região, enfim, tá? Então, veja só, é um dinheiro que quando a gente faz esse ato de doação dessa forma, né, eu estou pegando parte daquilo que eu mandaria lá para o governo federal e posso escolher para onde é que eu vou encaminhar essa doação, e vocês sabem que muitas vezes isso faz muita diferença, né? Então, é bastante importante a gente cuidar disso, né? Para usufruir desse benefício, né, do benefício fiscal, só lembrando aqui, a opção deve ser o modelo de declaração completa, né? Não podemos esquecer esse detalhezinho, tá? Bom, e para onde eu posso, então, destinar as minhas doações, né? O contribuinte pode deduzir, dentro do limite global de 6%, doações para 3 tipos de ações feitas no ano anterior, que pode ser iniciativa cultura, né, como doações, patrocínios e contribuições ao Fundo Nacional de Cultura, incentivo à atividade audiovisual e incentivos ao esporte, né? Então, isso é uma condição. E a outra condição é que é possível destinar até 3% do imposto para os fundos da criança e do adolescente e também 3% aos fundos do idoso, né? Que geralmente, né, a cultura, a atividade audiovisual e incentivo ao esporte tem outros mecanismos de financiamento, tem outros doadores e tal. Então, aqui, se eu particularmente, aí isso é uma visão particular do Henrique, eu prefiro doar aqui para os fundos da criança e do adolescente e também aos fundos destinados a cuidar dos idosos, né? Então, tem uma lei, inclusive, né, que foi instituída, né, a Lei 13.797, agora de 2019, que institui o quê? Que é possível, né, a partir, então, de 2020, fazer as doações diretamente na declaração do ajuste anual aos fundos dos conselhos municipais, estaduais e nacionais do idoso, a exemplo do que já ocorria com os fundos da criança e adolescente, né? Então, para esse grupo, né, da criança e do adolescente e dos idosos, é possível fazer a doação diretamente através aqui do imposto de renda, né? Como que eu vou fazer? Olha só, existe uma aba aqui, né, ó, doações diretamente na declaração. Aí eu vou escolher lá, né, se é o fundo da criança e adolescente, ó, Fundo Nacional, Distrital, Estadual, né, e Municipal da criança e do adolescente ou do idoso. Eu vou colocar aqui, ó, se eu vou optar, né, para o Fundo Nacional, para o Estadual, Municipal. No caso aqui, escolhi o municipal, escolho aqui meu estado, o meu município, e aí já aparece aqui, ó, quanto é que eu posso fazer de doação. Eu inseri isso aqui, algumas informações rapidamente ali, só para mostrar para vocês, e aqui no caso, né, eu posso fazer até R$ 254,79 de doação para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, tá? Fora isso, eu posso também escolher uma entidade que esteja cadastrada, né, ali no município, apta a receber essa doação. Eu posso fazer a doação e depois só declarar, né? Aqui, ó, tá vendo? Tem até aqui vai ter uma aba, ó, de doações efetuadas, né?
Então, eu posso doar para uma entidade específica do meu município e também depois vir aqui e colocar essa doação específica que eu fiz, direcionada a uma entidade, nessa aba aqui. Tá? Então, sempre respeitando esse limite de até 6% do imposto de renda a pagar, né? E eu posso agora aqui, com essa facilidade da doação diretamente na declaração, destinar, por exemplo, 3% a um fundo municipal, estadual ou nacional da criança e do adolescente e 3% ao Fundo Nacional, Estadual, Municipal do Idoso, né? Aqui, especificamente na nossa região de Ribeirão Preto, esse ano a gente tem feito, né, uma campanha de arrecadação para o GAC, né, que é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, que é também nosso associado aqui, né, na região, e é um trabalho bastante bonito aí que eles fazem. Eu, particularmente, já faço as minhas doações para a instituição há algum tempo, e quem aí depois quiser apoiar essa causa, né, também é bastante interessante. É um dos logos que está aí no convite que vocês receberam, né, como apoiador até, esse evento nasceu até com a finalidade de ajudar especificamente essa instituição, de pedir aí que as doações sejam feitas aí, ou parte delas, pelo menos, sejam feitas em nome do Grupo de Apoio à Criança com Câncer aqui de Ribeirão Preto, tá ok? Bom, é isso, pessoal, que a gente tinha para passar aí para vocês nessa live. Espero ter ajudado. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida, tá? Qualquer dúvida que surja é só escrever para a gente aí no nosso canal, que teremos a maior satisfação em responder e ajudar vocês, ok? Obrigado, até uma próxima oportunidade.